Olha, com alegria nós iniciamos mais um momento de fé aqui pela sua Rádio Grande FM, chegando até você nesta manhã com a Palavra de Deus. Hoje quero deixar aqui o nosso abraço ao diácono Nilson, nosso companheiro aqui de momento de fé. Na oração que Jesus nos ensina, no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, aliás, no capítulo 7, no versículo 11, nós encontramos assim: Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Parece que Jesus nos deu na oração do Pai Nosso um modelo de oração verdadeira, oração cristã, em contraste com as orações dos fariseus e daqueles povos pagãos que não temiam o Senhor. Por certo, alguém poderia citar a oração do Pai Nosso apenas de forma mecânica, como se ela fosse resolver todos os problemas da sua vida, da sua existência, sem sequer refletir naquilo que está falando. Mas nós devemos lembrar que a oração do Pai Nosso é uma oração modelo. E Jesus está nos dando esse exemplo, dizendo também no contexto dela: olha, os hipócritas pensam que basta repetir uma oração ou pelo seu muito falar serão ouvidos. O egoísmo humano leva muitos a orarem pensando apenas em si mesmo, mas nós devemos orar pensando primeiramente na glória de Deus, devemos pensar no nosso próximo, devemos pensar que o pão é nosso, não é meu. Não devemos orar de forma alguma e em momento algum de forma egoísta. E aqui Jesus está nos ensinando, nos incentivando a orar, para nos dizer assim: olha, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, muito mais o vosso Pai Celeste, que é um Pai bondoso, Ele sabe dar boas coisas aos que lhe pedirem. Desse modo nós vemos que a oração é para nos conformar à imagem de Deus. É por isso que nós devemos orar segundo a vontade de Deus, orientados pela palavra de Deus, porque Deus nos ensina na sua palavra como Ele quer ser adorado por nós, os seus filhos, como Ele quer ser amado por nós, os seus filhos, como Ele requer de nós a obediência às suas palavras, aos seus valores, aos seus padrões e uma comunhão real e sincera com Ele. Então Ele está dizendo: olha, o vosso Pai Celeste sabe dar coisas boas. Muitas vezes nós pedimos alguma coisa a Deus e não recebemos, e porque não é uma boa dádiva. Deus é um Pai bondoso e Ele só dá boa dádiva aos seus filhos. Se a sua oração, você não está pedindo uma boa dádiva, Deus não dará, porque Ele só dá boas dádivas aos seus filhos. Então Ele está dizendo que nós que somos maus, ou seja, nós que vivemos sob os efeitos da queda, nós que nascemos contaminados pelo pecado dos nossos primeiros pais, mesmo assim nós temos um coração bondoso com os nossos filhos, muito mais o nosso Pai Celeste, um Pai santo, um Pai justo, um Pai misericordioso. Ele sabe dar boas dádivas aos que lhe pedirem. Isso nos ensina a moldarmos a nossa vida segundo a imagem de Deus, a moldar a nossa oração segundo a vontade de Deus, colocar-nos em nossas orações para promovermos a glória de Deus. E as Escrituras Sagradas é o livro que nos orienta de como devemos orar, de como devemos fazer isto. Que Deus te abençoe nesta manhã, e se você passa por lutas, lembra que a oração é uma ferramenta preciosa, uma dádiva preciosa de Deus para enfrentarmos as nossas lutas do dia a dia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.